Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a sessão solene de outorga do título de cidadão honorário ao senhor Gilvan Oliveira Dourado. A concessão da honraria, ela foi feita através do Decreto Legislativo de número 742 de 2021 e publicada em Diário Oficial no dia 9 de setembro pela proposição do vereador em exercício, Dr. Kleber Costa. Neste momento, eu quero convidar para compor a mesa de honra o senhor Noia. O mesmo está representando a Santa Casa de Misericórdia. O próximo representando os amigos do homenageado, Dr. Augusto Lima, que veio de longe para homenagear, veio da linda cidade de Belo Horizonte. E agora, convido para compor a mesa o nosso querido homenageado na manhã de hoje, o senhor Dr. Gilvan Dourado. Composta a mesa, eu convido a todos para que, em posição oficial, possamos ouvir o hino nacional brasileiro.
nesse momento, eu quero falar para o homenageado que foi com muito orgulho que esta casa, por unanimidade, aprovou essa honraria a Vossa Excelência. E principalmente pelo autor, ser meu colega de parlamento, vereador Kleber Costa. E a homenagem que o Dr. Kleber faz, ele faz as escolhas muito especiais, né? E justamente esta casa tem um cuidado para que a gente entregue as honrarias realmente às pessoas que têm um trabalho, às pessoas que realmente merecem. E eu tenho certeza que Vossa Excelência hoje vai compor na parede ou da sua casa ou do seu consultório, independente de qual local seja, estará ali esse título, essa honraria, para compor mais um título entre tantos e tantos que o senhor deve já ter recebido durante todo o percurso de sua vida, dada, cedida pela Câmara Municipal de Maceió e pelo seu amigo Dr. Kleber Costa. Neste momento eu concedo a palavra ao propositor do projeto, o vereador Kleber Costa. Bom dia a todos. É com imenso prazer que nessa manhã de hoje a gente concretiza um desejo há algum tempo acalentado no meu coração. Gilvan representa um importante componente de desenvolvimento da cardiologia desse estado. Quando nós fizemos um passeio a Recife, um congresso brasileiro, 1980, Gilvan está bem lembrado disso. Então, eu já estava contratado lá no serviço do ADIB, mas a minha grande proposta era fazer cirurgia cardíaca em Maceió e não em São Paulo. Porque eu havia perdido uma irmã de estenose mitral, Lenilton. A minha irmã, com 33 anos de idade, professora da Universidade Federal de Alagoas, ela fez um edema agudo de pulmão e faleceu. E daí veio a ideia de fazer cirurgia cardíaca, medicina e cirurgia cardíaca. Fizemos a residência lá em São Paulo, fomos contratados, aí vem o gancho, isso foi apenas um gancho, para chegar até o ano de 1980, quando, saindo do Congresso de Pernambuco, passei evidentemente aqui em Maceió, visitar a família, e disse, vou dar um pulinho lá na Santa Casa. Conversei com o grupo, mas o grupo já estava fechado, já estava firmado, não havia espaço para mais um cirurgião na equipe. Perfeitamente compreensível, mas o que chamou a minha atenção e marcou o meu coração foi que quando eu saí no corredor, este rapaz, esse senhor, hoje um senhor, Gilvan, Kleber, me chama, diz, vem cá, Kleber, botou o braço em cima do meu ombro, entendendo aquela situação, disse, olha, vai lá no Hospital do Açúcar, fala com o doutor Ibigato, tenho certeza que ele vai atender você e você vai operar lá. Eu nunca tinha ouvido falar de Ibigato, Falcão, né? Mas não custa nada, fui. E está aqui para a gente não se alongar muito, que a história é comprida, né? Fui lá no doutor Ibi e ele me recebeu e estou hoje, fundamos o serviço, né? Desde aquela época, 82, final de 82, salvo engano, pronto, e junto com a equipe da Santa Casa, a gente contribuiu para o desenvolvimento da cardiologia de Alagoas. Mas vamos falar do homenageado, né? Eu não sabia, Gilvan, que você era anestesiologista. Anestesiologista, perfusionista,
Ah, tá. Então eu acho que a assessoria aqui cometeu o erro, mas a gente está. Perfeito. Então, ao invés de escrever perfusionistas, colocaram anestesiologista. Eu já não sabia dessa, por isso que eu estou tirando essa dúvida, Gilvan. Então vamos fazer a devida correção para constar de forma adequada nos nossos anais. Então, o cardiologista e perfusionista Gilvan Oliveira Dourado é natural do Espírito Santo, mas construiu a sua história reconhecida nacionalmente em Alagoas. Ele faz parte da geração pioneira no país, no uso de técnicas mais avançadas de cateterismo no Brasil, representando com orgulho e dignidade o nome de Alagoas, fazendo parte da própria história da cardiologia brasileira, conforme atesta, inclusive, o site da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia. As técnicas de cateterismo cardíaco para fins diagnósticos tornaram-se bem estabelecidas e, quando associadas à angiografia, mudaram o perfil do conhecimento das doenças do coração e dos vasos. Já era então possível reconhecê-las de maneira precisa e quantificá-las de maneira aproximada, dando uma ideia correta da sobrecarga que estavam causando ou da pressão a que estavam sujeitas. Até essa época, a grande maioria das cirurgias eram usadas para corrigir defeitos congênitos ou válvulas deformadas pela febre reumática. Dessa década em diante, cirurgias mais sofisticadas tornaram-se possíveis graças ao coração-pulmão artificial, à assistência anestésico-ventilatória moderna e ao melhor controle dos distúrbios hidroeletrolíticos. Dr. Gilvan Dourado é membro fundador do Instituto de Doenças do Coração da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, que fez a cardiologia alagoana junto com o serviço do Hospital do Açúcar, né? A gente tem que fazer o nosso propaganda. Então, naquela época, Gilvan, eu reconheço que nós tivemos tempos áureos, né? Tempos difíceis, mas tempos áureos. Não sei se pela juventude, a ousadia da juventude, a gente tinha um serviço prestado. A gente chegou a até ficar num patamar de igualdade, talvez até superior a Recife. Você lembra bem disso? A gente tinha um número de cirurgia aqui que chegou a superar os números de Pernambuco. Uma determinada época, áurea, que eu considero áurea, né? Hoje a gente passa, pelo menos lá no Hospital do Açúcar, a gente está passando por dificuldades. Então, o Vanderlei, em 8 de maio de 1978, ele, Vanderlei Neto, Luiz Daniel Torres, Antônio de Biase, Cid Célio Cavalcante e mais 4 cardiologistas fundaram o Instituto de Cardiologia da Santa Casa de Maceió. No hospital, Gilvan ocupou os seguintes cargos de alta direção. Foi diretor do próprio Instituto de Doenças do Coração, no período de 78 a 2014, coordenador do Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia, de 78 a 2014, inclusive chegando a galgar o cargo de diretor médico da Santa Casa de Maceió, no período de 97 a 2007. 10 anos, Gilvan. 2010. 10 anos. Muito bem. Por toda a sua história de vida profissional, dedicação, seriedade, profissionalismo, companheirismo na construção da prática e da história da medicina maceioense, alagoana e brasileira, por mais de 40 anos, o Dr. Gilvan Dourado é merecedor do título de cidadão honorário de Maceió. Neste momento, eu quero convidar o senhor Gilvan Dourado e o Dr. Kleber Costa para que se dirijam à frente da mesa de honra para que seja entregue a honraria. Fica melhor.
Antes de passar a palavra ao homenageado, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e perguntar que se tiver presente neste plenário algum amigo que queira dar uma palavra, eu concedo a palavra a quem quiser se propor. Eu concedo agora a palavra ao homenageado. Bom dia a todos. Bom dia, vereadora Silvânia Barbosa, que está presidindo a sessão. Meu querido particular amigo Kleber Costa, vereador. Noia, representando o provedor da Santa Casa. Infelizmente, por causa da pandemia, o provedor conversou comigo a semana passada. Ele, com 85 anos, ele só está indo ao hospital, não recebe ninguém, só trabalha por comunicação de audiovisual, né? Únicas pessoas que recebem é o Noia, que é o chefe de imprensa, o diretor administrativo, o diretor médico, e me recebeu. Mas não cumprimenta, nem abraço nenhum, e o Noia veio representá-lo. Meu particular amigo de anos, Augusto Lima, que tem 3 belos serviços de cardiologia e de hemodinâmica em Belo Horizonte. Meu padrinho de casamento, justamente com a sua esposa, doutora Inês, que é conselheira da Conselho Federal de Medicina, foi presidente da Associação Médica de Minas Gerais, companheiro de viagens, viajando por esse mundo afora em congressos. Quero cumprimentar em nome de todos os meus colegas cardiologistas, aqui o cardiologista decano presente, meu particular amigo Flávio Loureiro, em nome de todos aqui em cumprimento nessa manhã. Eu quero dizer que, na realidade, hoje eu estou ganhando minha certidão de nascimento em Maceió, depois de 77 anos de nascido. Eu considero que receber um título de cidadão honorário de uma cidade ou de um estado, você tem que ter dado alguma contribuição importante. Infelizmente, eu já vi pessoas receberem títulos, não aqui em Maceió, mas fora, e não tem nada a ver com a história da cidade, nada. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo. Sobrevivi já a 2 cânceres graves e 2 leves de pele. O último, na semana passada, tirei nariz, mas em 2014 eu fui obrigado a parar de trabalhar porque eu não podia tomar mais raio-x por causa de um linfoma de estômago. Infelizmente, mas graças a Deus sobrevivi. Eu quero fazer um breve relato da minha história para vocês conhecerem. Eu nasci na cidade de Vitória do Espírito Santo, dia 21 de setembro de 1944. Eu comecei o meu estudo nessa cidade com 5 anos de idade. Minha mãe me alfabetizou. E depois eu fui para a escola adventista fazer o primário. Ela foi minha professora, uma professora há muitos anos. Está viva com 98 anos, mas com a memória fraca. Estive com ela esse fim de semana passado em Vitória. Meu pai nasceu de uma família humilde, como minha mãe. Aos 7 anos de idade, o pai dele teve uma doença extosomótica no fígado grave, não pôde mais trabalhar. Ele, com 7 anos, 2 irmãos, um de 5, outro de 2. Ele, para a família não morrer de fome, ele foi vender bolo de arroz na porta de um quartel. Minha família não morreu de fome. Aos 9 anos ele aprendeu o ofício de alfaiate, aos 11 era alfaiate, aos 18 era proprietário da alfaiataria de Vitória. Quando eu estava na 2ª série ginasial, ele resolveu voltar aos estudos, que ele tinha só feito até a 2ª série, porque ele botou os 2 irmãos para estudar. Um fez Direito e o outro fez Ciências Contábeis, e ele fez o artigo 99, contabilidade, se formou em Direito. Quando eu estava no 2º ano de Medicina, aos 44 anos, fechou a alfaiataria. Ele disse: papai, você vai advogar, você não sabe mentir. Chamaram ele para a Polícia Civil do Espírito Santo, fez uma bela carreira de delegado especializado, corregedor, e se aposentou como superintendente da Polícia Civil do Espírito Santo. Tenho 2 irmãs que residem nos Estados Unidos. Eu tenho uma bela família, uma esposa dedicada, estamos casados há 20 anos, temos um filho, e eu tenho 2 filhos do primeiro casamento. O mais velho mora em Vitória, engenheiro mecânico, chegou em Maceió com 6 anos, saiu daqui com 17,
fazer engenharia mecânica em Vitória, porque não tinha engenharia mecânica na época. Minha menina chegou com 2 anos, casou, foi para os Estados Unidos em 1998, lá é fisioterapeuta, eu tenho 2 netinhos, mora a 10 quilômetros de nós. E eu tinha um projeto em 2013 de ir para os Estados Unidos, meu filho, o nosso filho, queria fazer medicina lá e ser hemodinamicista igual o Papito. E fomos para lá, e eu vim trabalhar ainda durante algum tempo, a cada 2 meses, por 15 dias. Foi quando eu comecei a não me sentir bem, fizeram o diagnóstico do meu linfoma, tive que parar total. E o que é o destino? Meu menino, uma semana antes de ir para a universidade, pronto já com pré-médico, meu filho, vamos a semana que vem na universidade. Vou não, mudei minha cabeça, vou ser piloto de avião. Já vai terminar o curso esse ano, 23 anos de idade, piloto de avião. E minha esposa era fisioterapeuta em Maceió, e fui para a universidade para ver se revalidava o diploma. Começou o inglês do início, aprendeu espanhol e acabou bacharelando em saúde, planejamento de saúde da família, a área da ciência da família. E hoje ela trabalha nessa área e fala espanhol muito bem e fala inglês melhor do que eu, que é bom. Bom, vamos agora para a minha formação profissional. Fiz o ginásio em Vitória até a 3ª série, no 4ª série fui para um internato de uma escola adventista em Petrópolis, depois fiz científico em São Paulo, no outro internato, voltei para Vitória, fiz medicina, me formei em 1969, fui para o Rio de Janeiro, para o Hospital Silvestre, fiz 1 ano de cardiologia e clínica médica, e lá tive um apoio de um médico, Naliel Rodrigues, pernambucano, radicado lá, que foi meu mestre, meu irmão, meu sócio de consultório depois, hemodinamicista, hoje ele está vivo com 92 anos, e tive um diretor maravilhoso chamado Dr. Berger, que investiu em mim. Quando eu estava no final da residência de cardiologia, ele me chamou e disse: você vai fazer hemodinâmica, o hospital vai montar hemodinâmica, que opera 2 corações por dia, e nós dependemos do Instituto de Cardiologia do Rio de Janeiro para fazer cateterismo. E me conseguiram a residência em São Paulo, eu fui para o Dante Pazanese, fiquei com o doutor Eduardo Souza, o doutor Valmir, voltei. Em 1977 recebemos o convite para vir para Maceió montar uma cardiologia. E aqui eu quero fazer a minha primeira homenagem a uma pessoa muito querida que revolucionou a medicina alagoana, um obstetra, Dr. João Filiba. Dr. João Filiba foi presidente da LBA em Alagoas, depois foi diretor da Santa Casa por quantos anos, Joãozinho? 30 anos, né? Quase 30 anos, e ele resolveu revolucionar a Santa Casa. Chegamos aqui, tivemos o apoio do Dr. Eduardo Jorge, que alguns foram alunos dele, um radiologista incentivador, vibrava com hemodinâmica. O filho dele, João Filho, era acadêmico no 6º ano, foi trabalhar na UTI, depois João resolveu fazer cardiologia, e está aqui representando a família Firma. Aqui eu tenho uma grande gratidão por estar em Alagoas. Grande gratidão. Eu só lamento Dona Neuza, a esposa dele, que tinha um carinho muito grande pelos meus filhos. Família Firma. A Santa Casa, ela partiu assim de 600 leitos, como tinha o Hospital do Açúcar, mas era fungural, indigente, não tinha um convênio e INAMPS. E fomos subindo. 1980, que o Kleber falou, que veio do Congresso de Recife, nos procurou. Disse: Kleber, não tem espaço para você. Aí que ele fala: Kleber, vem aqui, vai no Hospital do Açúcar. Aliás, você até esqueceu, procura o Flávio Loureiro, que tem a UTI, ele te leva, o doutor Ibe te apresenta. E você vai abrir teu serviço lá. E não deu outro. Aí ele voltou no dia, disse: rapaz, conseguiu tudo, mas eu tenho um problema. Como é que eu vou montar um centro cirúrgico de relação de material? Senta aqui. Ficamos uns 15 dias, ele foi no centro cirúrgico, passamos todos os dados para o Kleber, e alguém disse: rapaz, você está abrindo coisa para os concorrentes. Se daí, o mundo nasceu para todos. Ele ainda teve que ver com isso, pô. O mundo nasceu para todos. Kleber voltou de São Paulo, não tinha hemodinâmica ainda montada. Kleber, a gente faz os cateterismos, a gente fazia aqui e fazia em Aracaju, porque era tanto doente que ele tinha, fazia aqui. Aí no sábado ia lá para o Hospital Jorge, com o Kleber para ver os filmes. Aí veio o doutor Paulo Paulista fazer o primeiro caso, chegou na Santa Casa para ver o filme. Aí o cara disse: você vai me dar perfusão, que é o coração artificial? Dou, Kleber,
maior prazer. Aí o Paulo Paulista viu o filme e me chamou num canto. Gilvan, rapaz, eu tinha sido residente, mas faz um favor para mim, cuide bem do Kleber, não o persegue, eu sei como é que é a concorrência, São Paulo, você sabe. Paulo, aqui não existe isso não, Paulo. Aqui é Nordeste, todo mundo aqui é calmo, rapaz, apesar de dizer que puxa peixeira, rapaz, o Kleber tem tudo aqui. E o Paulo ficou muito grato. Paulo Paulista está vivo até hoje, com quase 90 anos, né, Kleber? Está muito bem. Então, nós deslanchamos. Bom, quais foram as contribuições que demos, não só a medicina alagoana, mas eu diria a medicina nacional e nos projetamos, inclusive, internacionalmente. Começamos com uma sala de hemodinâmica para fazer cateterismo, hoje tem 3 salas. Fizemos em 1983 a primeira angioplastia para o balão no Norte e Nordeste. Começou em 1977 na Suíça com Gridzink, Dr. Constantino em Curitiba em 79, foi a primeira do Brasil, depois do Dr. Eduardo Souza, uma no Rio de Janeiro, depois nós fizemos aqui. E fizemos também as angioplastias periféricas no início. Fizemos a primeira abertura da válvula pulmonar no cateterismo por um balão em 1986 em todo o Norte e Nordeste. E aí veio a ampliação da equipe, que nós tínhamos que ampliar. E aí introduzimos dentro do grupo a eletrofisiologia, 1994, né, Edivaldo? Mandamos o Edivaldo, que era nosso residente, para o Rio, fez o seu treinamento, hoje é um homem de nome internacional na eletrofisiologia, que cuida das arritmias cardíacas. No laboratório de hemodinâmica, eu tinha que ter a área de endoneuro. 2008, ganhei de presente um belo num profissional vindo de São Paulo, Rodrigo Pérez. Competentíssimo, hoje instituiu o serviço, dentro do serviço de hemodinâmica, de atendimentos aos acidentes vasculares isquêmicos, salva as pessoas que já chegam já hemiplégicas. Eu tinha a vascular periférica, os cateterismos, eu fazia, mas eu tinha que ter alguém especializado, estava difícil em Alagoas. Eu consegui colocar o doutor Nardão e o doutor Gilban em 2010, mas eles resolveram ir para a clínica privada, e assim que eu fui para os Estados Unidos, cai de presente o doutor Bruno na Santa Casa, vindo da Alemanha depois de 4 anos. Ele montou a equipe dentro da nosso grupo, e hoje ele faz todos os procedimentos periféricos, inclusive com transmissões internacionais, quase mês, todo mês, para cursos de congresso do mundo todo. Ele fala alemão, fala inglês. O Bruno é conhecido internacionalmente. Isso é um orgulho para mim. Quando eu fui para os Estados Unidos, estava Leilton, o Amilson, foram crias nossas, e aí precisava de mais um pouco para meu lugar. Vamos buscar onde? Conseguiram descobrir um rapazinho, um cearense, um Dante Pazanese, chamado Evandro, uma figura fantástica, pena que não está hoje, que ele foi a Fortaleza, dá um curso hoje, não pode estar. E hoje ele dentro do Brasil e internacionalmente, ele é conhecido o craque, ou melhor, em desobstruir coronárias crônicas, obstruídas cronicamente. Ele já foi dar curso até no Japão. Eu tenho dentro dessa hemodinâmica os implantes das válvulas, que eram feitos em cirurgia, que hoje é o Leito e o Amilson que fazem, com muito orgulho e com muita capacidade. Eu quero também aqui fazer uma homenagem, um agradecimento. Roberto Versosa, que foi o primeiro residente nosso de hemodinâmica, mais habilidoso de mão que eu conheci, que eu tive no grupo, que me tirava das encrencas quando eu entrava na angiopatia sem Roberto. E quando o Ricardo César com o Joãozinho Filho criaram o Hospital do Coração, vieram para mim e disseram assim: podemos levar o Roberto para nós? Leva, vocês vão ter um belo de um profissional. E o Roberto está muito bem lá no Hospital do Coração. Teve a Estelinha, que era hemodinamicista, dedicou a congênito, mas ela teve uma gravidez de gêmeos há uns 16 anos atrás, teve problemas sérios de saúde, resolveu abandonar a hemodinâmica para não tomar raio-x, foi para a clínica cardiológica. Estela, uma pessoa maravilhosa. Ana Cláudia, que foi a nossa assistente social, era o meu braço direito e braço esquerdo. Ana Cláudia internava os doentes, cuidava, morria um paciente, era um desastre. Ela ia conversar com o psicólogo, resolvia os nossos problemas. Hoje ela me pediu desculpa que está viajando com o esposo para o carnaval. O problema do carnaval, né? Vários estão viajando. Um orgulho que eu tenho é que eu não olhei só para a Santa Casa. Todos os serviços que foram abertos aqui, eu estimulei. E hoje
eu considero que a gente tem um tripé de cardiologia avançada na área de cirurgia cardíaca e hemodinâmica. Santa Casa, Hospital do Açúcar, Hospital do Coração. Então, é o tripé. Ricardo César foi um herói, juntou um grupo, vários cardiologistas e criou aquele belo Hospital do Coração. Já hoje tem Arapiraca, uma perninha. Tem em Coruripe, já uma hemodinâmica. O Hospital Vida tem uma hemodinâmica um pouco movendo. Mas são apêndices que surgiram, mas esse tripé é que sustenta a cardiologia de Alagoas. Foi dito pelo Kleber com muita coisa muito firme mesmo. Nós chegamos a fazer mais procedimentos cirúrgicos e intervenções coronarianas que Recife. Nos anos 90, nós estávamos a todo vapor. Tivemos o apoio, eu tive o apoio de 4 provedores. Eu cheguei aqui, era doutor Cisnano Nabuco, foi governador de estado. Eu tive o apoio depois do deputado Tarcísio, professor Lorival, que depois me convidou para ser diretor por 10 anos, e por último do Humberto Gomes de Mello, um verdadeiro empresário, modernizou a Santa Casa, criou as gerências. Noia, que era conhecido antigo meu, e conseguimos convencer o provedor contrato, é o homem de imprensa. Noia está lá na gerência, temos marketing. Então a Santa Casa virou uma empresa, e tem que ser, porque hoje está entrando em Alagoas, no Hospital Arthur Ramos, o Redidor, que é super profissional. O dono da Redidor foi meu colega de residência, cardiologista, hemodinamicista, Jorge Moll, largou a medicina para cuidar de empresa. Alguns conhecem, Jorge Moll, empresário da saúde no Brasil. Mas nós temos que cuidar. O Hospital do Açúcar mudou para o Hospital Vereda e tem que se estruturar. O Hospital do Coração eu sei que está estruturado, mas nós temos que ter cuidado, porque nós temos que cuidar da nossa medicina alagoana por nós, não pelos outros. Não vamos ser explorados nem empregados de gente de fora, pelo amor de Deus. Já basta esse tipo de exploração. Então, não é, transmito ao provedor a gratidão, não só quando eu cheguei aqui, ele era do INAMPS e nos credenciou em meia hora, sem nenhuma burocracia do Rio de Janeiro, uma burocracia danada, não esqueço disso, e hoje é um homem que realmente, com 85 anos, dirige a Santa Casa com pulso de ferro, levando essa empresa para frente. Não entrega os pontos. Transmito isso ao provedor. Eu tenho também que citar aqui os que foram pioneiros em várias áreas da Santa Casa que não havia. Eu cito aqui Marcos Davi na área de câncer. Eu cito Ribamar e Dagmar, que ganhou o título de cidadão maceiense, que ele é do Ceará, 15 anos atrás, ou 20 anos atrás. A Nefro. A UTI tem o Mário, que foi cria nossa, que cuida da UTI cardíaca. O Elvio da UTI geral. São pessoas que fizeram crescer o hospital. Unidade coronariana no Nolasco. O Duílio, que foi um entusiasta da medicina nuclear na cardiologia, deu apoio ao Nolasco para fazer os MIB, junto com o João Bruno. Então, são pessoas que foram muito importantes para nós. O que o Kleber falou, as minhas contribuições, em 1972, eu fazia cateterismo, todo mundo no mundo cortando. E um americano, Melvis Judix, idealizou fazer propulsão. Ninguém fazia na América do Sul, nem na América Central. Ele veio ao Brasil e me convidou para ir para o serviço dele. Fui para Loma Linda, fiquei um mês junto com o Naliel. Voltamos e introduzimos no Brasil a técnica propulsão para cateterismo. No ano seguinte eu voltei para Chicago e aprendi a fazer isso em criança, introduzi. E um ano depois o Jorge Moll voltou de Londres e achou que era o pioneiro. Jorge, você perdeu para mim, Jorge Moll. Você perdeu, eu já estou fazendo há um ano. Ele não sabia que Londres já fazia. Eu escrevi 2 capítulos de livro, chamado da cardiopediatria, estudos hemodinâmicos em cardiopediatria. Escrevi no livro do Leslie Luan de hemodinâmica, tumores cardíacos. Eu participei de todos os congressos brasileiros, Norte e Nordeste, cardiologia, simpósios. Fui presidente da sociedade, segundo presidente da Sociedade Alagoana de Cardiologia. Eu frequentei congressos internacionais, o Augusto junto comigo em vários desses. Eu participei de congressos do Chile, Peru, Argentina, Estados Unidos, Japão, China, Singapura, França, Inglaterra, Holanda, Suécia, Alemanha.
E sempre que a gente viajava para esses congressos, Augusto companheirão, a gente alugava um carro e viajava mais 10 dias. A história, conhecemos 55 países nessa brincadeira, foi bom. Valeu, né, Augusto? Valeu. Inês também. Bom, e, por último, o grande legado que eu deixo. Primeiro, uma equipe na hemodinâmica que muito me honra, que quase todos os dias eu tenho contato com o Edivaldo, sei de tudo que se passa, Leilton, Amilson, Evandro, me passam os casos complexos para eu ver, analisar. Olha o que nós fizemos, eu elogio. Um dia um pediu, não sei o que foi, Evandro me pediu uma opinião. Eu disse, rapaz, você está sendo ousado, me pediu uma opinião, eu já estou desatualizado, eu respeito vocês. Eu chego aqui, vou lá para a sala, fico, mas não posso entrar para tomar raio-x, mas estou lá vendo os meninos, como a gente chama. Isso é um legado que eu deixei. E em 2011 a Santa Casa me fez uma homenagem, botando meu nome no laboratório de hemodinâmica, chama-se laboratório, as 3 salas, laboratório de hemodinâmica e cardiologia intervencionista e endovascular, Gilvan Dourado. E outro legado que eu deixo, com a minha consciência tranquila, nunca persegui aqui em Alagoas, nem no Rio, quando era médico, qualquer colega para prejudicá-lo ou impedi-lo de trabalhar. Nunca. Isto eu falo com o coração aberto. É um legado também que eu deixo. Não tem inimigos. Muito obrigado. Antes de encerrarmos, o meu amigo vereador Kleber Costa ainda quer dar uma palavrinha. Meus amigos, a gente teria muita coisa para falar, mas infelizmente o tempo é pouco e não queremos cansar a plateia. Mas alguma coisa que eu pensei aí de Gilvan, em relação ao Paulo Paulista, eu não sabia desse apelo que ele fez para vocês. É bom. O Paulo Paulista era aquele pai severo, né? Na cirurgia, você não podia errar, não podia fazer uma bobagem, que ele corrigia e tal, e era rigorosíssimo, né? Eu lembro, quando eu terminei a residência, uma das últimas cirurgias do mês, lá no Dante Pazanese, tinha ajudado ele na cirurgia, tá? Terceiro ano, né, da residência, e o último ano. Aí ele bateu nos meus ombros: Kleber, você tem para onde ir? Isso foi perto lá do 82 por aí. Eu disse: não, doutor Paulo, você quer ficar na equipe? Então ele foi realmente meu padrinho, né? A primeira cirurgia que eu fiz com o Paulo, um paciente japonês particular, o paciente sangrou. E ele tinha me colocado como chefe da residência da BP, da UTI. E de noite a gente operava e ia dar plantão, e cuidava de 80 pacientes. Aí eu liguei para ele: doutor Paulo, o paciente está sangrando. Não sei o que, tá, você não faz a revisão direito, não sei o que, papai. Quer que eu faça a revisão? Não, eu estou indo. E foi. Mais ou menos umas 10, 11 horas da noite, nós estávamos no centro cirúrgico, e ele fazendo a revisão do paciente. 7 horas da manhã, eu deixei esperar amanhecer o dia, para ligar para ele: doutor Paulo, o paciente está sangrando. O japonês tem um problema sério, não sei o que acontece com a raça japonesa, mas tem uma tendência à arritmia e a sangramento. Pronto, depois disso aí, ele reconheceu e tal, e ficamos muito amigos. E o outro exemplo de amizade que ele me demonstrou foi quando eu, precisando de um cirurgião, eu fui lá falar com ele: doutor Paulo, precisando de alguém lá, o colega lá de Santa Catarina não se adaptou e tal. Por que você não leva o Jorge? Não, mas o Jorge acabou de chegar aqui. Não, rapaz, leva o Jorge gosta muito de você, não sei o que e tal, pode chamar ele que ele vai. Mas ele não vai fazer falta. Não, isso aí a gente dá um jeito.
Pronto, está aqui o doutor Jorge Couto aqui na frente. Até hoje, né, comigo, é um amigo irmão, né, é a pessoa que me deu sustentabilidade na cirurgia cardíaca. Eu atravessei momentos que, se ele não tivesse junto, a gente talvez tivesse parado, né? Então, Jorginho, faço aqui uma homenagem ao meu amigo Jorge Couto, do coração. A outra situação que o Gilvan falou, cateterismo, né? A gente, quando chegou, precisava fazer os CATs, e evidentemente nem todo CAT dá cirurgia, né? E a gente, naquela secura, eu mandava um monte de paciente para Gilvan, Kleber, pai, segura o que a gente também quer operar aqui, né? Aí chegou um momento que a gente precisou encaminhar paciente para Aracaju. A gente colocava 10 pacientes numa Kombi, levava para Aracaju, fazia tudo no mesmo dia e retornava com esses pacientes. Um deles fibrilou no cateterismo, Lenilson, um aórtico. Fibrilou, a gente conseguiu recuperar, não foi, Jorge? Recuperamos e tal. Aí o colega, o meu xará, Kleber, você vai deixar ele aqui na UTI? Pode deixar ele não, vou deixar uma hora ele se recuperar, a gente vai retornar com ele hoje para Maceió. Essa ousadia da juventude, né, que a gente realmente, hoje eu não faria isso, nem aconselho ninguém a fazer. Pelo amor de Deus, eu estou comentando um fato que já passou, já até, como é que a gente chama no jurídico, já não tem mais como me condenar a nada, né? Prescreveu já, né? Outra pessoa também que eu quero aqui agradecer de público, doutor Flávio Loureiro. Flávio era o presidente, era o chefe da UTI do Hospital do Açúcar. E nós, evidentemente, não tínhamos UTI coronária. E nós colocávamos o paciente cirúrgico lá para o Flávio tomar conta, na UTI geral, né? A gente dava aquela coberturazinha e tal, mas o Flávio fez residência no mesmo local lá com a DIB. Flávio é residente lá do ADIB e veio para Maceió para chefiar a UTI do Hospital do Açúcar. Então, quando o Flávio estava de plantão, a gente ficava tranquilo, né? Mas quando ele não estava, eu e o Jorge dava uma olhadazinha no paciente e tal. Então, eu hoje aproveito esse momento até para trazer essas reminiscências, coisas da idade, né? Tenham paciência, a gente aproveita essas oportunidades para relembrar fatos importantes da vida da gente que estão interconectados. Gilvan foi uma pessoa importante para a gente no início, dando esse apoio na hemodinâmica fantástico. Ele às vezes ligava: olha, Kleber, esse paciente aí tal, você assim, assado, opere logo, tal, eu acho que são 2 pontos, tal lugar. Pronto, eu já não precisava nem ver o filme, que ele já passava os dados do paciente e a gente operava o paciente com toda tranquilidade. Então, Gilvan, para encerrar, eu quero dizer a você que nós fomos parceiros, apesar de grupos diferentes, né, mas fomos parceiros, né? A gente, sempre que podia, nós nos conversávamos, nós nos entendíamos, nós discutíamos os nossos problemas e o clima de cordialidade sempre foi atingido e sempre foi preservado. Então, eu me sinto honrado, Gilvan, de lhe conceder, ter a oportunidade de lhe conceder esse título que a gente lhe entregou hoje. Um abraço no coração. Antes de encerrarmos, eu queria falar, doutor Gilvan, que deve ser muito especial esse momento. Todo momento ele é único, principalmente quando é de homenagem. E para os seus colegas estarem aqui em plena sexta-feira, alguns tiveram que trocar suas agendas para poder, véspera, né, de carnaval, uma sexta-feira de carnaval, para vir prestigiar. Concordo com o senhor quando o senhor fala da questão dessa honraria. Eu estou no meu 4º mandato e eu tenho o mesmo pensamento que o senhor. Para eu entregar, e olha que eu entreguei poucas, eu só entrego as pessoas que contribuíram de uma forma para a nossa cidade, para o nosso município. Tá hoje aqui, eu não poderia deixar de aceitar o convite do meu amigo Kleber Costa.
porque ele tem esse mesmo perfil. Kleber, para homenagear, ele só homenagem às pessoas que realmente têm um serviço prestado. E eu quero lhe dizer, não só o senhor, mas outros que também estão aqui presentes, que vocês cuidam do nosso bem maior, que é o nosso coração. Às vezes duro, às vezes frágil, às vezes cheio de amor e às vezes com um coração rancoroso. Será que tem alguma forma de cirurgia para mudar o coração dessas pessoas? Pois é, eu iria fazer essa pergunta ao senhor, mas aí eu me interessei, sempre que eu venho ajudar um colega ou participar de uma homenagem, eu gosto de saber a quem eu estou homenageando. Então, quando o senhor falou ali para mim sobre o que o senhor hoje exercia, eu já tinha aqui, perfusionista, é isto? Já tenho aqui, é o membro de uma equipe de cirurgia habilitado para operar a máquina de circulação extracorpórea e demais acessórios, sendo responsável pela manutenção das funções cardiorrespiratórias, do equilíbrio bioquímico, hematológico e hidroeletrolítico do paciente durante o procedimento. É muito especial. E hoje eu chegava aqui, eu não sabia ainda que era homenageado, mas o senhor me chamou a atenção. E eu falei, Kleber, quem é este que está sentado aí na tribuna de número 4? É homenageado. Aos 77 anos, passando por tantos problemas como o senhor já falou, não poderia ser diferente. O senhor tem uma energia muito boa, positiva, muito alegre, muito simpático, e eu vou dizer jovem para os 77 anos. Quem exerce a profissão com amor, ela faz o diferente. Porque o que envelhece somos nós mesmos, a nossa cabeça. A mente, a cabeça, é uma máquina, é um equilíbrio. Mas o coração é que transforma todo o nosso ser. Eu quero aproveitar esse momento, doutor Gilvan. Me desculpe os presentes, mas eu vou fazer aqui para ver como a nossa humanidade está doente. Nós estamos passando um momento muito difícil, que é em relação à guerra. Eu ainda não consigo imaginar como ainda tem alguém que eu imagino que não tem um coração. Ele pode ter a mente, porque ela é uma máquina. Ela é um mundo, uma terra sem dono. Que ainda propõe sanar a vida de crianças, de pessoas inocentes e ainda obrigar alguns a participar de uma guerra da qual ele não quer. Quem acompanhou as redes sociais, isso aqui é uma das facilidades melhor que o homem pode criar, mas também é um dano muito severo para as pessoas. Eu acompanhei, e alguns colegas aqui também acompanharam o Dr. Kleber, em relação àquela acadêmica de saúde que fez uma postagem totalmente inocente. Eu tenho certeza, Kleber, que ela não queria passar aquilo que passou. Relacionou um grupo de amigos e fez uma postagem. Não a conheço, não tenho procuração nenhuma para defender, mas defendo como mãe e como mulher. Porque a gente vê, doutor Gilvan, meninos de 17 anos, 18 anos, indo para uma faculdade de medicina, enfrentando umas dificuldades, tendo compromisso, mas um pouco saindo da responsabilidade. Uma postagem que podia ser inocente, se transformou talvez numa das piores situações da vida dela. E nós temos uma sociedade doente, porque nós só estamos aptos a apontar, a julgar, fazer julgamentos insanos sem nem mesmo conhecer a pessoa ou por que fez aquilo. É muito mais fácil a gente condenar, a gente ser juiz de condenação, mas de defesa não é para todo mundo. E eu sei, doutor Gilvan, que hoje eu estou fazendo essa fala porque eu procurei saber quem era a menina e eu fiquei muito preocupada e com medo de que a sociedade enterre uma profissional de mão cheia. Porque é uma menina super inteligente, tem o pai que é médico
e que está sendo condenada de uma forma sem direito de defender. E alguns comentários que eu fiz, presente de alguns colegas, fizeram essa pergunta, Kleber: se fosse sua mãe, eu iria lastimar. Mas eu aprendi na minha vida que antes de eu julgar, eu procuro entender. Porque jogar a primeira pedra é a coisa mais fácil. Mas eu não sei o que essa pedra pode fazer na vida de um ser humano. E quem sou eu? Enquanto eu aponto um para mim, ou um para alguém, eu tenho um 4 para mim. Então, acho que está no momento realmente da gente ter um pouco mais de empatia. E eu falo isso porque eu tenho uma filha que é acadêmica de medicina e eu sei o que ela passou e o que ela passa. E eu conversava com ela e falei: Sâmia, é para você ver que até eu com 52 anos eu tenho que ter responsabilidade no que eu posto e no que eu falo. Não fiz nenhuma postagem nas minhas redes sociais em relação a essa fala, porque eu tenho 2 filhos adolescentes que eu poderia estar colocando eles também para que a sociedade pudesse julgar, o famoso bullying. E eu fico triste de ver que por mais que o tempo passe, por mais dificuldade que a gente passe, passamos agora um momento muito difícil e ainda estamos passando, que é essa pandemia. E nesse momento eu faço um agradecimento a todos os profissionais que deram sua vida e a das suas famílias, porque colocaram em risco a sua e os seus para salvar a vida do próximo. Isso se chama amor à profissão. E eu sei o que ela passa e as dificuldades que ela tem. E eu presenciei esses dias todos tudo que essa menina está passando. Não tive a oportunidade de conversar com ela, porque se assim eu tivesse, eu iria dizer: levante sua cabeça, porque o julgamento e a pior pessoa que pode nos julgar é a nossa consciência. A sociedade, que o julguem. A partir do momento que a gente tem a nossa consciência tranquila, a gente está em paz consigo mesmo. A partir do momento que as pessoas nos julgam, a gente não pode dar vazão. Porque o nosso coração e a nossa consciência, só o Senhor que conhece. A gente pode enganar o homem. A gente pode dizer que é uma ótima pessoa. Mas o nosso coração, se ele é duro, se ele é amargo, de que forma ele seja, só o Senhor é que conhece. E eu iria dizer a ela: pense que você tem muito a fazer. Não pense agora no que você fez. Pense no que você pode fazer. Salvar vidas não é para todo mundo. Inclusive é bíblico. E eu não poderia encerrar essa sessão, Kleber, sem deixar um versículo aqui para todos vocês que estão da área de saúde. Que os médicos, eles devem ser respeitados. Aonde se diz: honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda a medicina, ela provém de Deus. E ele recebe presentes do rei. A ciência do médico o eleva em honra. Ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Respeite o médico. Então, quero dizer... Quero dizer, doutor Gilvan, que para mim foi assim, de uma honraria muito grande, de eu vir homenagear uma pessoa que contribuiu tanto e ainda contribuiu para a medicina, para essa população. E eu falei para o meu amigo Kleber Costa, vocês podem achar estranho porque hoje eu estou presidindo, né? Hoje o Kleber não está como vereador, mas para mim quem é rei não perde a majestade. Ele continua sendo vereador. E eu vim presidir, mas eu falei: Kleber, vou com o maior prazer. Mesmo se eu tivesse alguma coisa na minha agenda, eu iria. Porque os grandes homens podem e devem ser homenageados. E eu tenho o maior prazer de homenageá-los, como é o senhor. Meu muito obrigada. Finalizando o rito desta solenidade, eu convido a todos para que, em posição oficial, possamos ouvir o nosso lindo hino de Maceió.
Da Ponta Verde às curvas do Pontal, os coqueiros e as velas das jangadas dão-lhe o vigor de tela natural. A tua glória promana desses teus filhos audazes, cujo alto valor se irmana ao dos heróis Maceió, terra adorada, ó terra bela e altaneira, tua história é proclamada pela nação brasileira. Maceió, altiva e majestosa, feliz nasceste entre a lagoa e ao lado da capela milagrosa, de um velho engenho, um pobre sécular, pelo trabalho e o esforço ingente, com a bravura dos teus filhos nobres, e debaixo de um sol glorioso e quente, veio a riqueza dessas terras pobres. A tua glória promana desses teus filhos audazes, cujo alto valor se irmana ao dos heróis mais capazes. Maceió, terra adorada, ó terra bela e altaneira, tua história é proclamada pela nação brasileira. Tens paisagens Maceió famosas, teu sol é quente, o teu ar é claro, são tuas praias belas e formosas, de um pão de prata desde branco e raro, desde o alvorecer das madrugadas, da Ponta Verde às curvas verdes, os coqueiros e as velas das jangadas dão-lhe o vigor da tela natural. A tua glória promana desses teus filhos audazes, cujo alto valor se irmana ao dos heróis mais capazes. Maceió, terra adorada, ó terra bela e altaneira, tua história é proclamada pela nação brasileira. Desejo a todos um feliz carnaval, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Bom dia a todos.